Ele começou a pregar com apenas 8 anos de idade e desde então tem sido usado tremendamente por Deus para ministrar a sua poderosa palavra. Eu estou falando do pastor Gilmar Fiuza, que nos honra com a sua presença hoje aqui no Mensagem de Esperança. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Karen. Aproveitando, quero cumprimentar os nossos ouvintes do programa Mensagem de Esperança e dizer que é uma alegria cooperar e estar aqui participando com vocês. Você começou seu ministério muito cedo. Como foi esse início? É algo meio inusitado. Deus olhou e, com graça, me escolheu aos 8 anos de idade e me chamou para fazer parte desse seleto grupo de pregador da palavra do Senhor e manter aí o cuidado da sã doutrina e levando o evangelho para todas as nações. Você nasceu em berço cristão? Nasci em berço cristão, sou filho de pais crentes, nascido na Assembleia de Deus e já de muito tempo, Deus já havia feito uma promessa para minha mãe não podia engravidar, eu sou filho único e ela teve alguns abortos, teve algumas gravidez e não teve prosseguimento, teve aborto e um dia, num trabalho de oração, Deus disse a ela que daria a ela um fruto e esse filho seria para ela um sinal como que alguém que Deus levantaria para fazer a sua obra e eu nasci. Amém. Sua vida é um milagre. Deus tem cumprido promessas, né? É um milagre, é uma promessa de Deus e o Senhor falou para ela que daria eu a ela e fecharia a madre e assim se fez, cumpriu a promessa. E desde muito cedo ela já começou a me encaminhar para o Evangelho, conhecendo a palavra do Senhor, me dedicando a isso também por conta dos meus pais que integralmente na igreja. E desde cedo, a partir dos 8 anos, essa chamada de Deus se despertou na minha vida. E essa base cristã foi essencial, né? É essencial, né, para uma ministério. vida, para uma família, o Evangelho através da palavra de Deus. E a partir de então, foi me dando uma base, consolidando, e escola dominical, EBF, trabalho de férias, retiro com crianças, congressos infantis, e aquele regozijo, aquele gozo espiritual foi tomando conta do meu coração. Eu mesmo sem entender, porque criança a gente acaba não entendendo, mas eu já tomava um prazer que eu nem mesmo tinha dimensão e cheguei aqui. Hoje o seu ministério é itinerante, mas já houve um tempo em que você pastoreou igreja. Sim, já fui pastor, dirigente de uma das nossas congregações em São Paulo. Eu sou de São Paulo, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e já pastoreei, tive a oportunidade de pastorear uma de nossas congregações na capital, mas dado a exiguidade do tempo, a correria, e aí você opta por fazer ou bem uma coisa ou bem outra. Né? E como o chamado de Deus, no momento eu entendo que é atender as nações, né? Não só o Brasil, mas fora dele, então é necessário ter uma dedicação, porque não basta você colocar a mala nas costas, você tem que se preparar, tem um sermão, e aí existe uma outra série de correria que você também precisa dar atenção à família. Né? Isso, que hoje você é casado. Exatamente, sou casado, então, por enquanto, eu estou só na itinerância atendendo a minha vocação. E andando pelo Brasil afora, que visão você tem hoje da realidade da Igreja Evangélica Brasileira? A Igreja Brasileira, eu sempre digo que passa por uma das suas maiores crises nesse momento em que nós estamos vivendo. Alguns acreditam que a igreja passa por um avivamento. Eu acredito que não. Nós já fomos mais zelosos e fervorosos no tocante à doutrina da palavra, o cuidado com a sã doutrina, com os ensinamentos de Jesus, até porque a igreja sofre as investidas do neopentecostalismo e também das propostas do misticismo que vem entrando dentro do evangelho com a teologia da prosperidade, né, que tem infiltrado no nosso meio de uma maneira sorrateira e carregado algumas pessoas, e isso tem se perdido alguns valores. Mas andando por esse Brasil afora, eu tenho percebido que Deus tem despertado uma chama no coração de pessoas que, mesmo a um sistema distorcido, corrompido, de pessoas que se perderam nos valores, ainda existem muitas pessoas, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil e fora dele, que estão ávidas por um avivamento e para uma mudança de Deus, para que retornemos à leitura, à essência da Escritura e que a palavra de Deus ela tome grande proporção para que haja um maior número de salvação de almas
de consciência, né, do Evangelho de Cristo, não por aquilo que Cristo pode nos dar, porque Ele já nos deu, que é a vida eterna, não é? Mas pela alegria da salvação e ser chamado Filho de Deus. Qual tem sido a mensagem que Deus tem bradado em seu coração para ministrar nesses últimos dias? Eu particularmente, na verdade, eu acredito que todo pregador ele acaba tendo uma queda por um título ou um tema, né? Eu procuro muito pregar sempre a cruz de Cristo e também o avivamento, porque nós somos pentecostais da Assembleia de Deus e é por isso que a gente preza, né? Despertando jovens, nação, homens, mulheres e crianças. E o meu tema que me chama muito a atenção é avivamento espiritual. Amém. Alguma experiência que lhe marcou ao longo desses anos, um testemunho, algo que ficou marcado aí em seu ministério? São muitas as experiências. Eu já vi Jesus curar cego, paralíticos levantarem suas muletas na hora de ministrações. Inclusive temos no YouTube vídeos de pessoas sendo curadas, manifestação de Jesus batizando pessoas com o Espírito Santo, com evidências de novas línguas. Mas um dos testemunhos que mais marcou a minha vida foi um dia que eu não sou tão velho assim, tá? Mas eu sou da época da fita cassete, eu acredito que tem muita gente que também está me assistindo. Eu também sou. Você também é, né? E aí eu confeccionava aquelas fitas cassetes para pregar e um dia eu fui a uma igreja, preguei e no final um irmão adquiriu um material meu, que foi uma fita cassete. E aí aquela fita cassete, ela foi levada para um estabelecimento do qual eu não conhecia, era desconhecido. Depois de muito tempo, já era DVD, não mais fita cassete, eu voltei àquela igreja. E aí quando eu cheguei naquela mesma igreja, um outro irmão me abordou, falou: pastor, eu tenho um testemunho para lhe dar. E aí eu falei: pois não. Eu comecei a ouvir o testemunho dele. Ele disse: há uns anos atrás o irmão esteve aqui, vendeu um material, era uma fita cassete. Essa fita cassete foi uma pessoa da família que comprou. Ele trabalhava numa padaria e aí, enquanto ele estava lá com os padeiros fazendo os pães, ele colocou aquela fita cassete, muitos lá se alegraram, algumas pessoas se entregaram a Jesus. E dentre aqueles lá, um deles tinha um parente que estava preso na penitenciária de São Paulo, no Carandiru. Na época ainda estava aberto. Hoje essa casa de detenção não funciona mais, está desativada. Mas na época estava aberta. E aí, quando os presos iam tomar banho de sol e tinha culto, alguns deles iam para os cultos evangélicos que existem dentro das prisões hoje. E aí alguém conseguiu um gravador. E de uma daquelas celas tinha alguns, acredito que uns 6 rapazes, eles conseguiram o gravador e colocavam a minha fita de mensagem para ouvir. E ali foi por semanas e meses eles ouvindo aquela mensagem. E aí a mensagem do evangelho foi tão tocante a eles que todos os que estavam naquele grupo da mesma cela se entregaram para Jesus. Amém. Tinham outros afastados da igreja que também se retornaram ao evangelho. Jesus batizou com o Espírito Santo. E aí no final da conversa ele disse: pastor, e eu era um dos que estavam lá. Eu estava condenado pela justiça por ter cometido um delito diante da sociedade, mas pelo meu bom comportamento e também por ouvir a palavra do evangelho, a partir daquele momento que eu ouvi aquela fita cassete, eu fui restaurado, me entreguei a Jesus e fui batizado no Espírito Santo, me tornei obreiro lá, cuidava dos presos, né? E aí depois a justiça entendeu que diminuiria a prisão dele por conta do seu bom comportamento, e ele disse: e hoje eu sou casado, sou obreiro da igreja. Ele era diácono, estava servindo na porta, e na próxima consagração ele disse: eu já estou sendo levado ao presbitério. E a minha alma jubilou, porque isso não tem preço, né? Maravilhoso você ver esse Jesus que transforma. Com certeza, de fato, você vê um evangelho assim, que alcança pessoas, a sua voz vai à distância que você não imagina, né? Num presídio, dentro de um automóvel, em lugares nos mais recônditos do país, e a pessoa é alcançada pelo evangelho, não tem preço. E hoje a internet tem expandido ainda mais, né? Com certeza, nós temos uma ferramenta poderosíssima e gratuita. Né? Eu não tenho nem o que dizer da internet, porque eu faço uso, eu sou... É bastante atuante, com né, certeza, nas redes. eu sou atuante nas redes e acredito que esse veículo de comunicação tem abençoado muitas pessoas. Alguns malham a internet, até porque existem, no rio da internet, existe uma gama de coisas que são prejudiciais à vida, prejudiciais às emoções, prejudiciais às famílias, mas existe
um lado muito bom. Pastor, obrigado pela conversa, Eu pela que entrevista. agradeço. Gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança aos nossos telespectadores. Amém. Eu quero aproveitar e lembrar a vocês uma palavra de Moody, quando estava em Chicago, quando ouviu um pregador falando que o mundo ainda não tinha visto o que Deus estava por fazer por um homem que se colocasse totalmente nas mãos de Deus. E após ele ter ouvido essa mensagem, ele foi para sua casa, dobrou os seus joelhos e orou incessantemente, de tal maneira que revolucionou a sua época, revolucionou a sua história e foi um dos maiores ganhadores de almas dos Estados Unidos. E quem sabe eu estou falando a alguém que está me ouvindo, me assistindo, desanimado, desalentado e querendo parar, não acreditando mais na chamada e nem na sua vocação, mas faça como disse Paulo, eu de bom grato me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas. Nenhum trabalho no Senhor é vão. Então, se você tem uma chamada, seja ela para cantar, orar, pregar, evangelizar, jejuar, visitar, cuidar, faça-o, porque você vai colher os frutos do seu precioso trabalho. Deus te chamou, não pare, levante a sua cabeça, é hora de erguer os olhos para o alto, porque a nossa redenção está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Deus te abençoe, quero deixar o meu abraço e posso deixar o meu endereço aqui na internet? Sim, com certeza. Se você quiser nos acompanhar, pode nos seguir pelo Instagram PR Gilmar Fiuza, também pelo Facebook pr.gilmarfiuza. Um grande abraço e eu vou deixar o meu slogan. O nosso site é www.gilmarfiuza.com.br e eu tenho um slogan que a gente utiliza na internet que todo mundo tem a sua hashtag. Vem comigo no Glória. Deus te abençoe, sucesso e um abraço.